Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. No momento em que eu gravo e publico esse vídeo, nós somos mais de 47.500 pessoas. Vamos para mais uma decisão do Supremo, decisão importantíssima, com tese fixada em tema de repercussão geral, mas trata-se de tema específico da Fazenda Pública. Nessa tese fixada pelo Supremo, o Supremo praticamente resolveu uma briga entre estados e municípios para saber de quem é a titularidade de um crédito. Preste bastante atenção, porque essa decisão é exclusiva para a Fazenda Pública. O Supremo Tribunal Federal analisou tão somente a titularidade de um crédito envolvendo uma briga entre estados e municípios. E nesse caso, nós temos um tema da Fazenda. Então eu posso dizer que existe uma tese em repercussão geral em um tema exclusivo da Fazenda fixada pelo Supremo Tribunal Federal. O tema é o 642, tema de repercussão geral. Houve, como já disse, fixação de tese. A importância do tema é justamente isso. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal e o tema é exclusivo da Fazenda. O tema dentro da ciência jurídica está aportado na execução de multa de Tribunal de Contas e praticamente você tem Estado e município brigando pela titularidade desse crédito ou pela titularidade dessa multa. Eu posso te adiantar que a decisão do Supremo nem é difícil, mas o examinador pode sim complicar a tua vida numa prova de segunda fase com esse tipo de pergunta, fazendo o que eu vou te mostrar agora. Presta atenção, imagine a seguinte situação, imagine que isso aqui é o enunciado de um questionamento de segunda fase em um concurso de PGE, PGM ou Advocacia Geral da União. Isso aqui pode cair na AGU. É uma tese fixada com o interesse exclusivo da Fazenda Pública. Então você que se prepara para os concursos de procurador tem obrigação de saber disso. Veja bem, veja o enunciado. Hebesco é prefeito municipal e foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado ao pagamento de multa. Aqui está o suporte fático da questão. Aí a pergunta é, a quem pertence o crédito decorrente dessa multa? Ao Estado, já que é aplicada pelo Tribunal de Contas? Ao município, já que é aplicada ao prefeito, ou seja, no exercício de atribuição de cargo municipal? Bom, se o questionamento parasse aqui, você, sabendo a jurisprudência do Supremo, a tese fixada, responderia com muita tranquilidade. Mas o examinador ele pode complicar a tua vida, e isso acontece. Quando o examinador complica a vida daqueles que estão fazendo concurso para procurador, vão se sobressair somente aqueles que estão definitivamente preparados e com cabeça de procurador para resolver os problemas jurídicos que são colocados à sua frente numa prova de procurador da advocacia pública, numa prova de segunda fase, especialmente em provas de segunda fase. A prova de segunda fase é onde você prova que tem cabeça de procurador para o seu examinador, tanto prova de segunda fase quanto prova oral. O examinador pode complicar a tua vida assim, ó. Justifique a resposta. Vamos dizer que você saiba a resposta, você sabe de quem é a titularidade do crédito. Mas olha o que ele quer. Justifique a resposta apontando quais os argumentos ou quais argumentos podem ser levantados por cada ente para defender a titularidade do crédito. Bom, aqui nós temos um impasse. Bom, professor, eu posso apontar inúmeros argumentos, mas quais são os argumentos que o examinador vai querer no espelho de correção? Os argumentos que o examinador vai querer no espelho de correção são os argumentos utilizados por Estado e por município no recurso extraordinário que chegou no Supremo Tribunal Federal. Você pode até colocar outros argumentos na sua prova, mas só vai pontuar aquilo que estiver efetivamente utilizado como argumento na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Perceba que aqui não vai adiantar muito saber somente a solução dada pelo Supremo, a fixação da tese. Você vai ter que conhecer esse julgado a fundo. E isso acontece em todos os julgados que envolvam interesses específicos da Fazenda Pública. Então você que quer se tornar procurador, já fica aí a nota dica. Precisa estudar a fundo os acórdãos STJ, STF, que tratam de questionamentos ou de interesses ou que a lide envolva interesses exclusivos da Fazenda Pública ou preponderantemente afetados à Fazenda Pública, como é o caso. Você pode até saber a quem pertence esse crédito, se é o Estado, se é o município. O crédito da multa pertence a quem? A Estado ou município? O examinador até adiantou aqui
mais ou menos um pouco dos argumentos, mas você precisa justificar a resposta apontando os argumentos que podem ser levantados por cada ente. Que podem ser levantados, você pode apresentar vários, mas que vai pontuar no espelho de correção certamente são aqueles argumentos que constam na decisão do Supremo Tribunal Federal, no inteiro teor do acórdão, justamente porque foram levantados por estados e municípios, ou por estado e município, no recurso extraordinário em questão. Muito bem, quais são os dispositivos constitucionais envolvidos na questão? Isso aqui é importante. Se você quiser apresentar respostas completas em segunda fase, é importante sempre citar os dispositivos legais que envolvem a questão. O primeiro deles é o artigo 31, parágrafo 1º, o segundo é o artigo 71, parágrafo 3º. O artigo 31, parágrafo 1º da Constituição Federal diz o seguinte, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo na forma da lei. O parágrafo 1º diz, o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município, para quem tem Tribunal de Contas de município, ou dos conselhos, ou tribunais de contas dos municípios onde houver. Preponderantemente, a maioria é exercida pelo Tribunal de Contas dos estados. Tribunal de Contas do município ou dos municípios não podem ser mais criados, mas a Constituição ressalvou a existência daqueles que já estavam criados no momento da sua promulgação. O parágrafo 3º do artigo 71 diz assim, as decisões do tribunal de que resulta imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Então, já podem ser executadas pelo ente, pela procuradoria do ente, que tem a titularidade do crédito. A pergunta é justamente essa. A multa aplicada pelo Tribunal de Contas de Estado a prefeito municipal, de quem é a titularidade? É de Estado ou de município? É justamente o que a questão pede. Definição do legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal em razão de danos causados ao erário municipal. Bom, aqui, nesse caso, a questão pediu para a gente levantar os argumentos do Estado. Quais são os argumentos do Estado que você deveria levantar numa prova subjetiva? O Estado, aqui no recurso extraordinário, real no Supremo, foi o Estado do Rio de Janeiro. Portanto, a atuação é da PGE do Rio de Janeiro. Uma PGE que tem excelentes procuradores nos seus quadros, cabeças pensantes e que efetivamente fizeram um bom trabalho argumentativo no recurso extraordinário aqui que foi levado ao Supremo. Quais foram os argumentos do Estado? Primeiro, a pessoa que recebeu a multa encontra-se submetida à fiscalização do TCE. A Constituição vetou a possibilidade de que municípios criem seus próprios tribunais de contas, garantindo apenas a existência e o funcionamento dos tribunais de contas municipais criados antes do seu advento, o que não ocorre no caso em questão. Diante da atribuição conferida pela Constituição ao Tribunal de Contas, em fiscalizar as contas municipais, Tribunal de Contas do Estado, a execução pelo município de multa imposta pelo Estado representa violação ao Pacto Federativo. Esses são os 4 argumentos que você precisa utilizar numa prova para defender os argumentos que foram apresentados pelo Estado para dizer que a titularidade do crédito da multa aplicada pelo TCE a prefeito municipal ou a agente municipal é do Estado e não do município. Perceba que os argumentos são bastante interessantes. Praticamente, o Estado está alegando que não pode o município receber a multa aplicada pelo TCE, órgão estadual, em razão do exercício de atribuição estadual de fiscalização do ente municipal. A PGE disse o seguinte, quem está aplicando a multa aqui é um órgão do Estado. Então a multa pertence ao Estado. Se o município é fiscalizado pelo TCE e ele não pode criar o seu Tribunal de Contas de município, já que não existe, depois da Constituição não é possível mais criar nenhum, se o município fica com a multa aplicada pelo TCE, existe nessa situação violação do Pacto Federativo. Como eu disse, os argumentos foram trazidos no recurso extraordinário pela PGE Rio de Janeiro, procuradoria extremamente respeitada em termos de atuação, então os argumentos sim são extremamente relevantes e até interessantes. É uma multa aplicada por um órgão estadual e o crédito dessa multa deve ficar com o Estado. Existe uma lógica aqui. Muito bem, esses são os argumentos do Estado. O enunciado aqui pediu para você apresentar os argumentos de cada ente. O Supremo acompanhou os argumentos da PGE Rio de Janeiro? Não, o Supremo não acatou a tese da PGE Rio de Janeiro no recurso extraordinário que originou efetivamente a tese aqui fixada que nós vamos analisar já já. Quais foram os argumentos do Supremo? Bom, os argumentos do Supremo
seriam justamente os argumentos do município. Se o Supremo não acatou a tese da PGR Rio de Janeiro, não acatou a tese do Estado, então os argumentos citados pelo Supremo na sua decisão são os argumentos que defendem exatamente o município. O Supremo disse o seguinte, ó, o Código Civil no artigo 59 diz assim, salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue o principal. A multa é acessório. A multa é acessório e deve seguir o principal. O principal na questão é a malversação de recursos municipais. Se o recurso é municipal, a multa é municipal. Se a multa é municipal, a multa, nesse caso, deve ser executada pelo município, porque dele é a titularidade do crédito decorrente dessa multa. Foi o que disse o Supremo. Disse, o acessório segue o principal, artigo 59 do Código Civil. Preste atenção, porque na prova aqui você teria que utilizar, inclusive, o artigo 59 do Código Civil para responder esse questionamento. A multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o município. Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorreu de prática de atos que causam prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o município lesado e não o Estado, sob pena de enriquecimento sem causa. Foi isso que decidiu o Supremo Tribunal Federal, justamente no caso apresentado. Então, aqui, a quem pertence o crédito decorrente dessa multa? Ao Estado, já que é aplicado pelo Tribunal de Contas? Não, é a tese da PGE que não foi acatada pelo Supremo. Ao município, já que é aplicado ao prefeito, ou seja, no exercício de atribuição de cargo municipal, essa é a tese acatada pelo Supremo Tribunal Federal e para isso ele utilizou o artigo 59 do Código Civil. Perceba que não adianta saber somente a solução nesse caso. Você precisa saber a construção argumentativa, porque a tese é da Fazenda. Justifica a resposta apontando quais argumentos devem ser levantados por cada ente para defender a titularidade do crédito. Aqui nós vimos os argumentos do Estado, que são interessantíssimos, argumentos da PGR Rio. Aqui nós vimos os argumentos do Supremo, que são os argumentos do município. O acessório segue o principal. E aí, o Estado ficar com o crédito dessa multa seria enriquecimento sem causa. Daí veio a tese do Supremo no tema 642. Nós temos, portanto, aqui uma tese fixada pelo Supremo em tema exclusivo da Fazenda. Preciso te dizer, inclusive, que esse caso é leading case, ou seja, é o primeiro caso a partir do qual o Supremo se submete à análise desse problema jurídico com a fixação dessa tese. O município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas Estadual a agente público municipal em razão de danos causados ao erário municipal. Qual é o problema aqui, ó? O problema é que, se você sabe a tese, beleza, eu sei a tese. Então eu saberia responder a quem pertence a titularidade do crédito. Mas como o tema é da Fazenda, eu preciso ir além. Eu preciso saber os argumentos utilizados por cada ente no recurso extraordinário que gerou a tese. Saber aqui somente a tese não te daria a completude da resposta dessa questão subjetiva, porque o examinador quer que você vá um pouco além da tese e diga quais os argumentos utilizados por Estado e município para convencer o Supremo Tribunal Federal a entender que o município tem a titularidade do crédito decorrente da multa aqui aplicada ao prefeito municipal a partir de atuação do Tribunal de Contas. Muito bem, tema importantíssimo, como disse leading case, importantíssimo porque é exclusivo da Fazenda. Eu espero ter te ajudado a entender não somente a tese fixada, como os argumentos de Estado e os argumentos do município, que acabaram sendo os argumentos do Supremo, para que você pudesse enfrentar um questionamento desse aqui, como eu digo sempre, com dignidade intelectual, ou seja, com chances reais de enfrentar o problema jurídico, tirar boas notas e passar na prova e se tornar procurador. Espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.